Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos para adorar o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Será o nosso texto de estudo. Saiba que nosso Deus nos dará discernimento agora de sua palavra, para entendermos aqui a orientação dele, para colocarmos em prática também cada ensinamento que ele nos deixa. Vamos mais uma vez exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Nós oramos ali, especialmente pelos dízimos e ofertas, mas eu gostaria de orar, primeiramente, para que você entenda a voz de Deus da forma como eu entendi ao estudar a Bíblia. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós oramos mais uma vez, mas agora para entendermos a sua voz. Sabemos da responsabilidade que temos de expor a mensagem, mas também sabemos da responsabilidade que temos de assimilar ela. Por favor, Senhor, nos dê essa sabedoria neste momento, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse foi o apelo de Paulo para os romanos, para os cristãos que viviam naquela época, mas também se torna um apelo para mim e para você. A primeira palavra que Paulo inicia aqui usando, rogo-vos, no grego é a palavra parakelo, ou parakaleo, que expressa uma mescla de súplica e também de autoridade. Por que súplica? Súplica porque o apóstolo Paulo tinha a responsabilidade de deixar uma mensagem especial para os cristãos, a autoridade porque ele era apóstolo e precisava instruir o povo da melhor forma. Sendo ela uma mensagem não muito boa aos ouvidos, mas também uma mensagem que pudesse aproximar o cristão daquela época e também do nosso tempo, mais e mais aos lados de Jesus, aos braços de Jesus. Paulo também começa a especificar o apelo dele para um grupo determinado. E as pessoas que o apóstolo Paulo então começa a exortar, ele as chama no verso 1 de irmãos. A comunidade cristã que Paulo, de sua época, tanto ali ensinava, tanto ali ele ajudava a compreender as verdades da Bíblia. Paulo também ele faz uma escolha bem intencional ao chamar a palavra ali, ao chamar irmãos, porque o objetivo dele era justamente apelar ao coração dos cristãos, sendo eles gentios ou judeus. Uma outra informação que nós temos aqui de Paulo é que no decorrer dos capítulos ele deixa muito claro que está ciente da tensão que está acontecendo entre os gentios e os judeus. Mas nesse apelo, ele não dá muita ênfase a esse conflito. Nesse apelo de Romanos capítulo 12, a ênfase dele é para toda a comunidade cristã, sem fazer distinção entre judeus e gentios. No entanto, ali o seu apelo, ele chama a atenção desses personagens com um objetivo específico. Pois o maior objetivo dele era justamente chamar a atenção para que todos fossem santos, comprometidos, humildes, amorosos e também conscientes. O apelo de Paulo é indicado pelo uso que faz da conjunção de duas palavras. E nós só entendemos que o capítulo 12, o verso 1 e 2 é um apelo, porque existem duas palavras que nos chamam a atenção. Portanto, e também a palavra misericórdia de Deus, que é uma expressão hebraica que varia muito e destaca ali o poder, as manifestações divinas sobre o povo de Deus. Sem dúvida, o apóstolo Paulo estava com uma intenção específica a esse povo. Por que ele deixou ali um apelo de 2 versículos? E por que ele destacou tanto esses 2 versículos? Por que ele quer chamar tanta atenção desses 2 versículos para os cristãos? Paulo passou ali, meus queridos amigos, se você estudar o livro de Romanos, passou 11 capítulos de Romanos falando sobre as misericórdias de Deus.
Além do mais, o Evangelho é exatamente o resumo disso, pois a demonstração das misericórdias de Deus aos pecadores, indignos e indesculpáveis, demonstra o amor de Deus, através das misericórdias dele. Bom, a Bíblia então dá continuidade de que se há uma palavra-chave no livro de Romanos, principalmente do capítulo 9 ao 11, essa palavra pode ser chamada de misericórdia. Afinal, não depende do desejo ou esforço humano para que o homem possa ser santo. Não depende disso. Não depende dele, propriamente dito. Mas completamente de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, o verso 16, para então termos essa certeza que a santidade, a comunhão, não depende exclusivamente dos nossos esforços. Romanos capítulo 9, verso 16 diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Afinal, verdadeiramente não depende mesmo. Depende exclusivamente do nosso Deus. Ambos os grupos, tanto os judeus quanto os próprios gentios, receberam essa misericórdia, porque ambos eram pecadores. Ambos necessitavam diariamente da misericórdia de Deus, para discipliná-los, para instruí-los. Portanto, o próprio apóstolo, ele então insiste nesse apelo pelo qual nós lemos. A Bíblia também nos traz aqui uma outra informação, pois, considerando as misericórdias de Deus, então Paulo lança esse apelo com o objetivo de ensinar algo a eles. E podemos ler mais uma vez, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo, preste bem atenção nesta frase, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela outra frase importante aqui, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há motivação maior que viver uma vida de santidade. Além do mais, contemplar as misericórdias de Deus. Não é à toa, meus queridos irmãos, preste bem atenção, não é à toa que encontramos uma palavra tão especial no grego, chamado charis, que significa tanto gratidão quanto graça. Mas existe uma lição aqui muito especial para nós, porque uma vez que eu contemplo a graça de Deus, uma vez que eu observo a graça de Deus, aceito a graça de Deus, consequentemente me torno grato e eu começo a mudar a minha conduta, e a minha conduta cristã se torna íntegra. Portanto, se você ainda não mudou a sua vida, se você ainda não está em novidade de vida, você ainda não contemplou a graça divina. Ainda você não entendeu a respeito da graça. Porque uma vez que você entende a respeito da graça divina, das misericórdias de Deus, consequentemente você é grato e consequentemente a sua conduta é completamente íntegra. Suas ações, suas palavras, pensamentos, suas atitudes são diferenciadas. E quando a pessoa olha para você, ela já imagina que você é uma pessoa separada, uma pessoa diferente. O apelo de Paulo era tão importante para os cristãos daquela época, como é importante para nós hoje. Bom, a graça é a fonte e o fundamento de uma vida com Deus. Após então entendermos aqui os objetos, os motivos do apelo de Paulo, é necessário entender agora, meus amigos, a dupla natureza do que Paulo está querendo ensinar. Bom, o apelo de Paulo vem nos ensinar que precisamos compreender aqui o porquê que ele fala que precisamos, então, termos um culto especial, mas entregar o nosso corpo e depois a nossa mente. Por que Paulo, então, bate nessas duas naturezas? Entregar o nosso corpo, sacrificar o nosso corpo e também a nossa mente. Qual o objetivo de Paulo? Bom, vamos entender um pouco a respeito do corpo. Romanos, então, capítulo 12, verso 1, ele fala que devemos apresentar o nosso corpo, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós encontramos aqui algo bem especial e curioso. Olha só, na tradução diz assim, que é o vosso culto, ou seja, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Dentro dessa tradução, existe aqui essa palavra diferenciada de racional para espiritual. E isso chama atenção e eu preciso aqui comentar com você o porquê que ele disse isso. Mas antes disso, é necessário também entender o porquê que Paulo ele faz aqui uma analogia de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Parece que ele faz uma analogia ao Antigo Testamento. De onde que Paulo tirou essas palavras? Qual que era o intuito de Paulo usar aqui passagens do Antigo Testamento, ou referências do Antigo Testamento? Acompanhem comigo no livro de Levíticos, capítulo 1, o verso 3 e também o verso 9. Acompanhem comigo. Levíticos, capítulo 1, o verso 3 e o verso 9. Se a sua oferta, diz a palavra do Senhor, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Para que o homem seja aceito perante o Senhor. O verso 9 agora. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar, é holocausto, oferta queimada ou completa, de aroma agradável ao Senhor. Paulo então, ao descrever o capítulo 12, o verso 1, ele usa referências do Antigo Testamento, principalmente de Levíticos capítulo 1. Mas qual era a intenção dele? O que ele queria ensinar ali aos conhecedores da Bíblia, que eram os cristãos da época? Qual era a intenção? Era mostrar que um adorador da época ali de Israel, no deserto, um adorador, ele tinha sempre a intenção de se entregar a Deus, para que Deus então pudesse perdoar os seus pecados. Ele então levava um cordeirinho, e esse cordeirinho então era perfeito, sem defeito algum. E então ele levava esse cordeirinho, e esse cordeirinho então era morto, e era aroma agradável a Deus. Agora o que Paulo está dizendo é o seguinte, agora não é o cordeirinho que deve ser entregue completamente a Deus perfeitamente, é você. Você, ser humano, o seu corpo precisa ser entregue a Deus de forma agradável. Sim, o seu corpo é um culto a Deus. Portanto, você precisa aqui entender que Deus quer o seu corpo, a sua adoração completa, integral, sendo ela mental, mas também corporal. Você vai compreender. Bom, essa oferta é o nosso culto racional, verdadeira adoração, nosso culto espiritual a Deus, conforme a Bíblia Jerusalém. Mas o fato de oferecermos a Deus seria uma única resposta sensata e lógica e apropriada aos olhos de Deus. Então, Deus se entregou para os seus filhos. Ele deu um exemplo de entrega. Agora, o que Ele espera de nós? Para que tenhamos, então, a oportunidade de reinarmos com Ele, precisamos também fazer o mesmo. Nos entregarmos a Ele, através de um culto racional, através de um culto espiritual. Bom, Paulo então foi muito, mas muito lógico quando ele estava falando. A palavra espiritual no grego é logikos, que significa razoável ou racional. O fato de oferecermos a Deus aqui essa adoração, estamos dizendo, Senhor, nós não queremos entregar partes de nossa adoração, não queremos apenas louvar o Senhor, e isso não é suficiente. A nossa adoração deve ser completa, e queremos lhe entregar tudo que temos ao Senhor. Era isso que Paulo estava ensinando. Uma vida transformada se entrega diariamente aos pés do Senhor. Bom, mas então no que consiste esse sacrifício vivo, esse culto racional que Paulo tanto quer aqui ensinar o povo de Deus? Sabem, amigos, que esse culto que Paulo está se referindo, conforme Romanos capítulo 12, nos traz, não é um culto prestado a Deus apenas na igreja, ou na época de Paulo, nas sinagogas ou no templo. Não era. O culto que Paulo estava querendo dizer era muito mais completo do que nós imaginamos.
Porque nós estamos acostumados a adorar a Deus na igreja, ser santos ou entregar totalmente a Ele, de coração, de mente, de boca, de ouvido, nos momentos oportunos de culto, como o culto familiar, o culto da igreja. Mas Paulo estava ali querendo puxar a orelha dos cristãos da época, porque a adoração não deveria ser por períodos ou em períodos, deveria ser constante. Paulo nos ensina uma grande lição, que esse culto racional ou esse sacrifício vivo nada mais é do que eu prestar o culto a Deus diariamente, na minha vida, no meu dia a dia, na vida do meu lar, nas minhas rotinas que eu tenho, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, aonde for. Eu presto culto a Deus, o sacrifício vivo, o culto racional a Deus, não somente na igreja, mas exclusivamente, é isso que Paulo está batendo na tecla, exclusivamente no dia a dia. É esse culto, essa entrega total que devemos fazer a Deus, não deve ser prestada apenas na igreja, mas sim perante amigos, inimigos, familiares, estranhos. Precisamos dar exemplos de que somos adoradores de Deus perante a comunidade, perante a sociedade. Era esse o apelo que Paulo estava fazendo. E que se torna tão difícil para nós na prática. Porque é fácil ser santo na igreja. É fácil ser santo quando você está do lado de um pastor. É muito fácil você ser reverente quando você está prestando culto a Deus na igreja ou em algum estabelecimento de culto. Mas você presta adoração e reverência a Deus quando você está trabalhando? Quando você está com a sua esposa? Com os seus filhos no lar? Era isso que Paulo estava querendo destacar. Nossos corpos a Deus, disse Paulo. Devemos apresentar nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. A intenção de Paulo, meus amigos, quando ele disse essa frase, a intenção de Paulo era fantástica. Sabe por quê? A intenção de Paulo aqui era justamente chocar os leitores desse texto, de sua época. E quem eram os leitores de sua época? Eram indivíduos que, infelizmente, tinham um pensamento platônico, em que o corpo era algo que não tinha tanto valor assim, era um estorvo constrangedor. Eles tinham como o slogan, eu acho interessante esse slogan deles, dentro da cultura que eles viviam naquela época. O slogan deles era, Soman seman stin, o corpo é uma tumba. Não é tão valioso assim. Para os pagãos, eu prestava culto ao Deus, com D minúsculo, usando objetos, não meu corpo. Meu corpo não tinha tanto valor assim. Mas Paulo, então, começa a quebrar essa filosofia dizendo, pelo contrário, o teu corpo tem valor. Cristo morreu no seu lugar. Era o seu corpo que deveria ser crucificado, mas ele não foi. Paulo, então, começa a ensinar algo aqui que deixou aqueles leitores pensativos. Paulo aqui mostra e apresenta que o corpo é um ato espiritual de adoração da nossa parte. E é o que Deus espera. Nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. E quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus, ouvido as informações que Deus tem ensinado a você na Bíblia e tem guardado para você aquilo? Muitas vezes você também se torna um pouco místico, sabe? Criando imaginações, criando um Deus fictício e guardando para si. Você não compartilha as informações, não replica as verdades, os valores, os princípios que você tem aprendido. Não é esse culto que devemos ter. Não é esse culto. Paulo insiste que esse culto tem que ser externo. O nosso corpo tem que demonstrar esse culto.
Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestado em nosso corpo. Se lermos Romanos capítulo 8, verso 13, Paulo então ele nos traz aqui uma informação importante sobre o que ele quer dizer em Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim: não ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está dizendo o seguinte: sabe como você vai adorar a Deus? Você vai adorar a Deus da seguinte forma: você vai cuidar com o que você vai falar, você vai cuidar com o que você vai ouvir, você vai cuidar com o que você está vendo, você vai cuidar por onde você está trilhando. Sim, o seu corpo vai demonstrar se você é adorador de um Deus minúsculo ou é adorador de um Deus maiúsculo, um Deus cheio de misericórdia e graça, que no momento que Ele mostra a graça, consequentemente você tem condutas íntegras, porque você é grato a essa graça que recebe. Mas uma vez que você diz que é um adorador de Deus, e suas condutas, o seu olhar, o seu ouvido, sua boca, os seus pés, fazem do contrário do que Deus espera, a Bíblia diz que você está agindo não como um instrumento de justiça, mas de injustiça. Que forte, né? Sabe que Paulo, se tivesse em nossa época, iria dizer? Se você está viciado em alguma série, olhe, você não está tendo um instrumento de justiça. Você não está usando esse instrumento para a justiça. Você não está adorando a Deus. Paulo hoje, se estivesse aqui, ele diria: que tipo de música você está ouvindo? Bom, essa música é para adorar a Deus? Ou para satisfazer os seus prazeres e seus desejos? Como você está usando o corpo de Deus? Para exaltá-lo ou para desonrá-lo? Que puxão de orelha que Paulo deu aos cristãos da época, mas também que puxão de orelha que Paulo está nos dando. Que caminhos você está trilhando? Quais são os caminhos que você está caminhando? E quais lugares você tem visitado? Quais lugares você tem frequentado? Porque uma vez que você frequenta em lugares que não pregam princípios e valores, você está desonrando Deus com o seu corpo. É o que Paulo estava ensinando. Paulo estava sendo didático, dizendo que nós também podemos depravar o nosso corpo com as nossas atitudes. Romanos capítulo 3, o verso 13 ao 18 diz assim, capítulo 3, o verso 13 ao 18, Paulo então deixa mais claro o que ele está querendo dizer em seu apelo. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua, urda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Sim, quando não usamos esse corpo como instrumento de justiça, estamos depravando e seguindo tudo o que Paulo disse aqui, que os pecadores fazem. Paulo não estava dizendo para os pagãos, ele não estava pregando aqui para os pagãos, ele estava pregando especialmente para os cristãos, porque ele estava desconfiado, e na verdade ele tinha certeza que eles estavam seguindo caminhos diferentes do que Deus ensinou no Evangelho. Paulo estava preocupado com os cristãos da época, como pastores também, nos preocupamos com as atitudes de alguns membros que não seguem os princípios que Deus tanto ensinou e deixou na Sagrada Escritura. E que alguns dizem que é relativo, que eu posso usar adornos, que eu posso usar tatuagem, que eu posso beber qualquer coisa, posso comer qualquer coisa, posso frequentar qualquer lugar. E Paulo diz que isso não é certo. Isso não é adoração ao nosso Deus. Nossos membros do corpo farão o que é agradável. Sim, Paulo está dizendo isso. Nosso corpo deve fazer o que é agradável. Nosso corpo precisa adorar a Deus. Precisamos transparecer que somos verdadeiros cristãos.
não apenas admiradores do cristianismo. Paulo, então, ele fala agora da segunda ênfase que ele dá. Porque a primeira ênfase do capítulo 12, o verso 1, é que precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, mas a segunda ênfase agora, ele diz que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Bom, esse apelo é um chamado a não acomodação e a santidade que é dirigido ao povo de Deus. Paulo está dizendo assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, filhinhos. Não se amoldem, porque vocês são cristãos verdadeiros. Se você, por exemplo, ler Levíticos, capítulo 18, vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez? Em Levíticos, capítulo 18, nós vamos ver aqui qual era a orientação de Deus para o povo de Israel. E você percebe que não é diferente das instruções de Deus para nós. Porque as mesmas palavras que Paulo disse, que não precisávamos nos amoldar à cultura pelo qual é predominante, Deus também falou a mesma coisa para Israel. No capítulo 18, verso 3 diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Se você, por exemplo, pegar também 2 Reis, Deus continua instruindo o povo dele porque está preocupado com o povo dele, porque o povo dele está gostando do que a cultura está ensinando, e eles estão se amoldando à cultura e estão deixando de adorar a Deus. 2 Reis, capítulo 17, o verso 15, diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. Paulo não falou algo novo para a sua época, porque lá no passado Moisés, Elias, Ezequiel e outros profetas já haviam orientado e aconselhado o povo de Deus a não se amoldar à cultura pelo qual vivemos. Essa é uma intimação que Paulo lança sobre o povo de Deus. Essa é a orientação e o recado. Precisamos recusar-se a amoldar-nos ao jeito desse mundo. Certo teólogo disse: não permitam que o mundo os esprema para dentro do seu próprio molde, mas deixem que Deus remodele as mentes de vocês a partir de dentro. Parece que nós, seres humanos, somos imitadores por natureza e necessitamos de modelos para copiar. Por isso que o mundo se torna mais atraente, porque gostamos de imitar, gostamos de copiar, gostamos de ser parecidos e nem analisamos, e nem estudamos, e nem examinamos se vale a pena copiar determinados indivíduos ou coisas. Paulo está orientando o povo dele para que eles sejam separados, santos. E está difícil de vivermos dessa forma como Paulo orientou, porque estamos nos esquecendo das verdades que Deus tem nos dado através da palavra dele. As advertências de Deus são importantes para o tempo que vivemos, porque precisamos acordar. Estamos sonolentos, e Deus não vai poder voltar e levar os seus filhos que estão dormindo. Ele precisa despertar de alguma forma. Por isso que essa mensagem se torna dura em muitos momentos, porque não gostamos de ouvir palavras como essas. Paulo, através do Espírito Santo, falou palavras que são necessárias. Só existem 2 modelos para seguirmos, e Paulo aqui destaca esses modelos: o modelo deste mundo e o modelo da vontade de Deus. E esses 2 modelos, esses 2 padrões divergem entre si, não são iguais. Não tem como um cristão seguir o modelo do mundo e dizer que gosta e segue o modelo de Deus, da vontade de Deus. Não existe isso. Ou você segue a um Senhor ou a outro Senhor. O modelo do mundo você sabe que é direcionado por Satanás, mas o modelo da vontade de Deus é instruído por Deus para que eu e você sejamos salvos, para que eu e você estejamos seguros até o retorno da volta de Jesus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Transformem-se pela renovação da vossa mente. E como isso acontece?
Nós sabemos como isso acontece, que é através do Espírito Santo e da palavra que o próprio Espírito Santo inspirou. Você quer que a sua mente seja transformada, renovada? Estude a palavra de Deus e a pratique. Não use a palavra apenas como um elemento, uma válvula de escape, um socorro no momento de adversidade. Use a palavra para lhe educar, para te instruir, para salvar você. O nosso Deus, através de Paulo, nos instruiu palavras edificantes. Edificantes. Precisamos deixar de ser como os cristãos que não quiseram seguir as orientações de Deus e se amoldaram ao mundo e à cultura. Paulo então resume esse apelo dizendo que eu e você precisamos basear-nos nas misericórdias de Deus, pela vontade de Deus, iremos então apresentar o nosso corpo a Ele, para sermos transformados de acordo com a vontade dEle e termos uma mente renovada. Sabe o que Paulo está dizendo? Filhinhos, ele diz, vocês precisam despertar para as tentações do diabo, porque ele deseja que você negligencie o seu corpo para adorar a Deus. E, consequentemente, ao negligenciar o seu corpo, a sua mente estará completamente deturpada. Por isso, ela precisa de uma renovação. E a renovação só vem dos céus, das alturas. Só vem de Deus. E aonde podemos conversar com Deus? É através da palavra dEle. É o Espírito Santo que vai falar quando você estudar ela, quando você examinar ela. Deus está fazendo um apelo aqui através do apóstolo Paulo, para mim e para você. Precisamos acordar. Estamos brincando de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser inimigo, de ser destruidor. Esse apelo é importante para mim e para você. Portanto, precisamos cuidar do que estamos fazendo. O que as nossas mãos estão fazendo, o que a nossa mente está pensando, o que os nossos olhos estão vendo. Davi, ciente dessa informação e desse apelo também, porque o próprio Espírito Santo fez esse apelo várias vezes para Davi, ele diz no Salmo 101, e eu concluo essa mensagem lendo essa passagem. Salmos, capítulo 101. O verso 3 diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Davi está dizendo, você está vivendo uma vida que não está de acordo com Deus? Se você está vivendo, você quer vencer essa luta que você tem enfrentado, diz Davi, não coloque mais coisas injustas diante dos seus olhos. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente através da Bíblia, porque ela vai moldar o seu caráter. Ela vai te direcionar ao caminho certo e vai preparar você para a eternidade. O apelo de Deus para mim e para você é: aceite a voz do Senhor. Aceite os conselhos de Deus, por mais duros muitas vezes que eles sejam. Aceite as informações que Deus dá para que você possa seguir o caminho que lhe salve. E não permita que você caia nas tentações do diabo. Davi está nos ensinando uma grande lição aqui. Você tem colocado coisas injustas diante dos seus olhos? Uma vez que você coloque coisas injustas diante dos seus olhos, meu irmão, o seu corpo vai consequentemente agir conforme aquilo que você colocou. E sua mente vai corresponder também. Deus deseja que você adore Ele da melhor forma. E para adorar da melhor forma, você precisa seguir os passos que Paulo tem nos dado. Devemos parar de seguir o que o mundo tanto ensina, que tanto propaga. E então buscarmos, sem dúvida, a Sagrada Escritura. Deus está chamando você para mudanças, para uma novidade de vida. Aceite hoje a vontade dEle. Estou falando para pessoas que necessitam mudar. E não deixe para mudar quando você achar que é o momento. Mude enquanto o Espírito Santo está falando no seu coração.
Vamos falar com Deus? Feche os olhos. Senhor nosso Deus, o apelo de Paulo é suficiente para nós. Estamos cientes, Senhor, através dessa mensagem, que precisamos adorar o Senhor integralmente. Nosso corpo, Senhor, deve ser um templo onde o Espírito Santo habitará. E nossa mente deve ser completamente limpa para então, Senhor, agradarmos o Senhor. Mas para que essa mente esteja limpa, eu preciso buscar a Sua palavra, eu preciso buscar a purificação, que é somente através do Espírito Santo. Se existem pessoas que nesse momento estão assistindo e querem mudar, e necessitam mudar e aceitar o apelo que o Senhor direcionou através de Paulo, por favor, que essa pessoa possa receber de Ti a misericórdia, a graça, e então ela possa ser grata e mudar a sua conduta. Em nome de Jesus agradecemos, Senhor, por essas palavras. Amém, Senhor.